Olá, seja bem-vindo a mais um Respondendo Comentários aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou o Pedro Lopes, instrutor de piano e teclado na Music.ly, a melhor plataforma de ensino de música online. Estou aqui então para fazer mais um programa em que eu comento, respondo os comentários e dúvidas que vocês colocam nos nossos vídeos, em especial nos vídeos da nossa própria série, para privilegiar você que sempre está com a gente, que está sempre assistindo com a gente. Então, já dá aquela curtida, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. E vamos de vinheta! Antes da gente começar com as dúvidas, eu quero pedir que você agora dê uma pausa, pega o seu celular e comece a seguir a Music.ly lá no Instagram, @music.online, porque lá a gente tem vários vídeos diferentes do YouTube, estamos fazendo um projeto diferente lá no Instagram, e você fica sempre ligado então nos bastidores, nas gravações que estão rolando, tanto aqui de coisas do YouTube quanto coisas da plataforma. Então tem os cursos, tem os professores que estão trabalhando aqui, então é bem legal para você poder acompanhar o dia a dia mesmo da empresa, as coisas super legais que acontecem aqui. Então não deixa de seguir a gente também lá, @music.online. E eu também queria agradecer toda a galera que correspondeu aí ao apelo. No último vídeo eu falei que estavam poucas dúvidas, então a galera encheu aqui o último vídeo de dúvidas, tem bastante coisa legal. Tanto que para esse vídeo eu tive que fazer uns combos, assim, eu tive que juntar duas perguntas que eram próximas para eu poder responder o máximo possível, tá? Então, infelizmente, algumas eu não vou conseguir responder nesse vídeo, ficam pro próximo, ou se não, a gente depois responde lá pelo próprio YouTube, mas muito obrigado por vocês terem enviado essas questões. Então vamos para a primeira, eu vou tentar ser bem rápido e direto, porque tem bastante coisa pra gente falar, né? Então a gente tem aqui a questão do José Augusto junto com a do Matheus, que são duas próximas, ó. O José Augusto tá falando: Pedro, tudo bem? Desde já, muitíssimo obrigado por essa série que tá fazendo, valeu. Eu que agradeço a sua audiência. Eu tenho uma pergunta, muita gente me diz muitas coisas, mas queria saber a sua opinião. Eu tenho 17 anos, estudo há 3, 4 anos com diversos professores reconhecidos da minha região, mas agora nasceu em mim uma grande dúvida: conservatório ou faculdade de música? Qual as diferencinhas entre eles? Desde já, muito obrigado. Legal, José. Ó, e o Matheus, mais ou menos na mesma linha, falou o seguinte: olá, Pedro, parabéns pela série incrível e responder comentários, me ajudou e creio que ajuda muitos tecladistas no Brasil afora. Valeu, cara. A minha dúvida puxa um pouco a última pergunta do episódio 12. Qual dica que você daria para um aluno que toca há uns anos e que saiu do básico, está no intermediário, onde entende um pouco de campo harmônico, intervalos, percepção, etc., e quer prosseguir para o meio profissional? Eu toco na igreja e não sei muito o que e como estudar no meio já avançado. Então, por que eu juntei essas duas dúvidas aqui? Porque eu estava exatamente na situação dos dois nessa mesma idade. Então, aos 17 anos, eu tocava na igreja, estava num lado ali meio intermediário, eu tocava um pouquinho, fazia alguns shows legais na igreja, mas não sabia para onde ir, como me tornar um profissional da música, que acredito que é o objetivo dos dois. Então, eu vou tentar falar um pouquinho dos caminhos que eu acho legais. Eu vou ler aqui para não me estender muito, mas depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo específico sobre carreira pra gente falar um pouco mais sobre as coisas, tá? Então, mandem outras dúvidas sobre isso. Bom, primeira coisa, eu já falei um pouquinho sobre isso no programa 3, né, lá atrás, então só para lembrar a galera que tem muitas dúvidas que já foram respondidas em programas anteriores, não deixem de ver a playlist com todas as dúvidas. Eu, particularmente, enxergo 3 caminhos para você poder sair do básico para o intermediário e depois do intermediário para o avançado, sempre funcionam esses 3 caminhos. O caminho número 1 é o que o José Augusto já está fazendo, que é estudar por conta, né, com grandes professores de estilos específicos. Então, por exemplo, você pode pegar um professor de jazz, um professor de improvisação, que seja a mesma coisa, um professor de harmonia, ou mesmo um professor de erudito, se é o caso de vocês aqui, se vocês não estudam erudito, foi o que eu fiz, tá? Então, quando eu cheguei nesse momento em que eu tive muita dificuldade no piano, que eu sentia que eu estava travado, eu fui para outros horizontes, fiz 3 anos de aula de música erudita, de piano erudito. Então, tecnicamente, vale muito a pena, lógico, o repertório também, enfim. Para mim, esse caminho de você procurar professores, ele é o melhor caminho para quem quer ser um músico de palco, porque ele é muito rápido e direto, certo? Porque você vai encontrar um professor particular que vai te ajudar a resolver os seus próprios problemas. E ainda mais hoje em dia que a gente tem os cursos online como a Music.ly, você poder fazer uma aula, por exemplo, com o Herbert, como eu sempre falo aqui, uma aula de jazz, enfim, tem diversas possibilidades. A gente vai ter muito material, inclusive de erudito e de jazz, entrando na plataforma muito em breve. A desvantagem desse caminho, na minha opinião, e por isso que ele serve mais para quem é músico de palco, né? Primeiro é a falta de reconhecimento acadêmico. Então, você não tem uma faculdade de música. No Brasil, a gente dá muito valor para esse negócio de ter uma faculdade ou algo do gênero. E também a falta de socialização com outros músicos, porque em geral você vai ter aula com seu professor
professor e vai embora. Em outras realidades, você conhece outros músicos. Vou falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos para o caminho número 2, que seria o do conservatório, né? Então, o conservatório já é uma escola de música mesmo, né? O conservatório no Brasil é a formação técnica. Então, é igual você fazer um técnico em enfermagem, você fazer um técnico em elétrica, alguma coisa do tipo. O conservatório te dá o técnico em música. Ele seria, na verdade, um preparatório para uma faculdade. É a forma como isso é feito e pensado no exterior. Você faz o conservatório e depois, se você for seguir carreira, você vai para uma faculdade de música. Em geral, é pensado o conservatório para você entrar mais novo. Então, ele não é tão voltado para pessoas com 17 para cima. Então, em geral, é para você entrar lá no conservatório com 6, 8, 10, 12 anos no máximo, tá? Porque a ideia é te pegar desde o início ali e te dar a formação entre 6, 10 anos de estudo para você poder aprender o seu instrumento. A vantagem que eu acho legal também do conservatório em relação à aula particular é que você vai ter muitas outras aulas além do instrumento. Então você vai ter aula de harmonia, você vai ter aula às vezes de coral, de percepção, de história da música, coisas que você também teria numa faculdade de música, só que talvez num nível um pouco mais raso, daí depende do conservatório, né? Mas você tem uma pincelada de cada coisa, o que eu acho bem legal. No Brasil, essa história de conservatório tá um pouquinho defasado em relação ao que a gente tem, por exemplo, na Europa, porque em geral o conservatório ele é mais voltado para a música erudita. Então aqui são poucos os conservatórios que têm uma formação bem legal para popular, para jazz, para improvisação. Mas existem também, caso vocês queiram ver, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem o Tom Jobim, né, que é a extinta ULM, né, a antiga ULM, tem o Conservatório de Tatuí, em Tatuí, que é referência na América Latina de qualidade. Então existem ainda alguns conservatórios bem legais. Para erudito tem a Escola Municipal de Música, que muita gente faz aqui antes de ir para a faculdade, por exemplo. Então, assim, existem bons conservatórios, mas caiu um pouco em desuso em relação ao que era antigamente. E, em geral, é um estudo bem erudito e, às vezes, a parte popular pode não corresponder muito. Não é o caso desses aqui que eu falei. O Tom Jobim tem excelentes professores, Tatuí tem excelentes professores, mas aqueles conservatórios, às vezes, mais de bairro, mais de cidade, talvez não tenham a formação popular, a formação jazz e improvisação. Então, uma grande vantagem que você vai ter vai ser conhecer muitos músicos, muita gente do meio. E provavelmente você vai atingir um alto padrão como instrumentista, porque são muitos anos. Você vai ficar lá 8 anos tendo aula, claramente você vai se tornar um grande músico, uma pessoa, um bom músico de performance mesmo, de palco, de orquestra, enfim. A desvantagem que eu acho, que daí é o que eu comentei no começo, é que não é tão legal para quem é mais velho. Então tem inclusive alguns desses conservatórios que nem aceitam pessoas mais velhas. E os que aceitam, muito provavelmente você pode acabar caindo numa sala ali com pessoas muito mais novas, que têm outros objetivos de vida, enfim, e acabar se sentindo atrasado porque você queria ver uma coisa mais rápida, queria resolver problemas, e às vezes você vai estar numa sala mais iniciante porque você não tem um conhecimento técnico, algo do tipo, né? Então, o conservatório tem a vantagem de você conhecer muita gente, mas não é muito legal para quem já é mais velho, na minha opinião. E, claramente, também ele não tem o reconhecimento acadêmico, porque no Brasil, para você ter um ensino superior só com a faculdade. Então, você fazer um conservatório não tem o mesmo peso para você conseguir alguns trabalhos como você ter uma faculdade. O caminho número 3 seria você fazer uma faculdade de música, que é a única que dá aí o nível superior. Nela você vai acabar estudando mais matérias teóricas do que o instrumento em si. Então essa é uma coisa que você precisa pensar bastante. O que ajuda para você entender mais sobre a música, a história da música, que vai auxiliar muito para você dar aula e seguir carreira acadêmica. O que é a carreira acadêmica? Dar aula em faculdade, dar aula mesmo em conservatório, dar aula em escolas comuns, enfim, e também trabalhar com pesquisa. Então não se esqueça que a área acadêmica também é voltada para a pesquisa, para você se tornar meio que um musicólogo ali, né? Você vai aprender muitas referências, vai aprender de onde vieram as coisas da música, mas se você não correr atrás por fora de estudar o seu instrumento, provavelmente você vai ser um instrumentista mais intermediário, porque a faculdade tem ali uma, no máximo 2 aulas de instrumento que você vai fazer por semana. Todas as outras horas, 5, 6 horas de aula que você tem por dia, são de matérias teóricas. Então, há quem diga, conhece grandes instrumentistas que dizem que vale mais a pena você passar 5, 6 horas por dia estudando o seu instrumento do que você passar 5, 6 horas por dia estudando matérias gerais de música. Então, por isso que depende muito do caminho que você quer seguir. Para um músico de palco, eu acho que a faculdade não é grande coisa. Mas, logicamente, é um lugar legal para você respirar música, que você vai encontrar um monte de gente fazendo música, um monte de professores, vai conhecer bibliografia, vai conhecer livros, vai conhecer compositores que você nunca tinha ouvido falar, vai ter muitos colegas que vivem disso, então você vai passar o dia inteiro fazendo música, que é uma coisa bem interessante. Uma coisa só que é bom você tomar cuidado é que muitas vezes os músicos que estão ali não são tão bons instrumentistas como aqueles que fizeram um conservatório ou uma aula particular, porque hoje em dia há muitas faculdades que não pedem que você já saiba tocar alguma coisa, então você pode começar do zero. Então pode ser que você entre
numa faculdade de música e a sua turma, a maior parte das pessoas sejam mais básicas ali de conhecimento do que você. E você pode se sentir travado, enfim, pode se decepcionar. Uma coisa que é importante você lembrar é que a faculdade você pode direcionar para um bacharelado, então você vai fazer ou um instrumento, ou você vai fazer o bacharelado em composição, regência, algo do gênero, ou ir para a licenciatura, que foi o que eu optei porque eu sempre quis dar aula. E na licenciatura você perde algumas matérias práticas de música e entram outras matérias teóricas de educação, como didática, planejamento e coisas do gênero, que eu gostei bastante de fazer, mas tem gente que não gosta. Eu diria que a formação de licenciatura hoje é a que tem mais garantia de emprego, digamos assim, que é a que mais vale no mercado. Então, se você for dar aula em uma escola comum, no ensino fundamental, coisa do gênero, vai ser pedido, muito provavelmente, que você tenha a faculdade, e se você tiver a licenciatura, é mais fácil ainda, porque você vai aprender justamente a ensinar música. Para mim, fez toda a diferença para eu poder criar, por exemplo, a Music Dot, tudo que eu aprendi lá na faculdade. Então, bom, só para a gente fechar a história da faculdade, a maior parte dos músicos de palco vieram de aulas particulares, tá? Então, o cara que estuda por conta, fez um pouquinho de conservatório, são raros os caras aí mais velhos que tocam com grandes músicos que têm faculdade de música. E hoje em dia, muitos dos músicos de alto nível fazem a faculdade só para ter o diploma e acabam se decepcionando muito com o curso, querem que passe rápido, porque acaba sendo um curso muito básico para quem já estudou música antes. Então, era para a faculdade ser um nível acima do conservatório. Só que devido a todos os problemas que a gente tem no Brasil em relação à cultura e ensino, enfim, infelizmente, o conservatório e a faculdade acabam tendo o mesmo nível. Então, quem faz o conservatório até o final, muitas vezes chega até mais longe do que quem fez uma faculdade. Depende da faculdade. Mas, basicamente, a minha conclusão é, você quer ser um bom músico de palco, vá para aula particular, para aula online e se resolva ali naquilo que você precisa. O conservatório focado em quem é mais novo, quem está realmente começando, ou que não está começando, mas que tem uma idade mais nova para você poder ter tempo ali de estudar. E a faculdade, na minha opinião, é para quem quer dar aula, quem quer compor para a orquestra, coisa do gênero, que você vai aprender essas coisas, ou mesmo viver de pesquisa dentro da área da música, que é algo que eu não faço, mas que tem muito músico aí fazendo. Segunda questão, outro combo aqui bem interessante, o Matheus Manuel Santos e o José Mamed perguntaram coisas parecidas sobre técnica de estudo, e daí nós vamos pro piano dar uma olhada. Ó. O Matheus perguntou quais as formas adequadas de se estudar escala e em quanto tempo eu consigo adquirir velocidade na execução de uma ou mais escalas. Não faço ideia em questão a tempo, depende do quanto você se dedicar, Matheus. Você passar o dia inteiro fazendo isso 5 horas por dia, com certeza, em questão de 2, 3 meses, você vai ver um grande avanço. Mas vamos falar mais sobre a forma adequada de estudar escala. E o Gessé perguntou mais ou menos a mesma coisa, só que, ó, eu já toco há algum tempo teclado, mas sinto hoje que minha maior dificuldade no instrumento são a execução dos arpejos. Eu gostaria de saber se você teria alguma dica para estudo e desenvolvimento de arpejos limpos e precisos. Vi que existem diversidades também nas execuções dos mesmos. Exemplo, ao usar a mão esquerda passando pela direita e tal. Tem algumas coisas mesmo. Então, primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, deixa eu colocar aqui o meu iPad. Eu usei durante toda a minha formação, quando eu falei que eu fui pro erudito, este livro aqui do Anon, que é um dos livros mais importantes, assim, de técnica pianística, muitos professores usam. Nessa versão aqui, tem os 60 exercícios do Anon, do O Pianista Virtuoso, e também tem as escalas e exercícios técnicos do Henri Lemoine, que eu não cheguei a fazer muito, eu fiz mais os exercícios do Anon, os 60 do Anon, que é bem legal porque ele tem um preparatório para escalas. Então, Matheus, para você que estava perguntando a forma legal, ele tem diversos exercícios para você começar a colocar a sua mão para correr, para andar, que eu acho bem legal, são cerca de, acho que 40, 38 exercícios, que são só para você colocar a sua mão no shape antes de começar a fazer as escalas. Na hora de fazer as escalas, ele coloca diversos dedilhados aqui para você acompanhar, e a mesma coisa também em relação aos arpejos. Então, para ambos, eu acho que é interessante vocês darem uma olhada nesse livro. Mas vamos discutir mais algumas outras coisas aqui no meio do caminho, ó. Para mim, a primeira questão que vocês têm que tomar cuidado, e é uma coisa que eu sempre puxo os meus alunos, é para que vocês querem ter tanta velocidade e será que ela é tão importante? Pedro, você fez exercícios de escala, de arpejos? Arpejos, por exemplo, eu acho que praticamente não fiz, mas escalas eu fiz durante um tempo, enquanto eu estava fazendo erudito, eu achei interessante. Ajuda, lógico que ajuda. Te deixa a mão um pouquinho mais leve, vai te ajudar a posicionar a mão de uma forma melhor, a criar força, resistência. Só que essa história de querer tocar escala 200 BPM, coisa, não é uma coisa tão musical. Eu não fiz, tá? Eu fiz menos do que deveria, talvez, porque eu toco não precisa de tanto estudo técnico assim, eu não preciso de tanta velocidade, eu não pretendo ser um concertista, coisa do gênero. Então, eu só quero discutir com vocês, assim, talvez coloque um pouco o pé no freio de que você não precise tanto disso, não esquece a parte musical. Não quer dizer que não tenha que fazer,
Só toma cuidado para isso não se tornar o único objetivo, tá bom? Vamos lá. Então, deixa eu falar algumas coisas que eu acho interessantes, daí nós vamos para outra câmera para você dar uma olhada. O grande segredo para mim de fazer tanto a escala quanto o arpejo é a passagem de dedos. Então, aqui é uma primeira coisa que eu vejo muito aluno errando. Vamos aqui para outra câmera, ó. Porque geralmente a gente pega uma escala de dó lá, aprende a fazer escala de dó, então 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então eu vou aplicar isso daqui em todas as escalas, e muitas vezes não é o caso. Então tem algumas escalas, especialmente as escalas que começam com tecla preta, que o Anon mesmo já vai te dar dica para você trocar esse dedo um por outro. Então talvez uma dificuldade que vocês estejam tendo para tocar a escala seja quando simplesmente está colocando o dedo errado, né? Um dedo que não é tão prático. Por exemplo, se você for fazer uma escala de Si bemol, ó, eu não vou começar com o dedo 1. É muito mais difícil eu começar com o dedo 1, ó. É muito mais prático, como as teclas pretas elas estão para cima, eu começar com um dedo mais comprido. Por exemplo, o dedo 2 ou o dedo 3, dependendo da escala que a gente for fazer. Então eu faço com o dedo 2, ó, Si bemol, dedo 2, e depois eu pego 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ó. Certo? Você vê que até é um estudo que faz um tempo que eu não toco, que eu não faço, então é uma coisa que você precisa fazer sempre, que você nunca vai ter plenamente resolvido na sua vida. Mas enfim, então a primeira coisa, cuidado com o dedilhado. A mesma coisa no arpejo, ó. Por exemplo, que seria uma coisa óbvia, né? Vou fazer o arpejo do acorde de dó. Então aqui no Anon, por exemplo, vou fazer só a tríade de dó. Ele propõe, por exemplo, que você faça na mão esquerda, ó, 5, 4, 2, 1, e você siga 4, 2, 1, 4, 2, 1. Então, geralmente a gente faria, sei lá, 5, 3, 1, 5, 3, 1, 5, 3, 1. Você vê que você perde um pouco de posicionamento? Então ele propõe 5, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Então você vai ver que isso, o simples fato de você colocar um dedo mais confortável, já te ajuda muito na hora de você fazer. É claro que talvez você sozinho não consiga ver isso, por isso que eu estou sugerindo para vocês esse livro, que vocês vão ter todas as sugestões de dedilhado bem legais. Daí coisas meio básicas para a gente poder pensar. A primeira, muito cuidado para não levantar os dedos, para fazer sempre o menor movimento possível. É dessa forma que você ganha velocidade. O que eu quero dizer com isso nos dois casos? Ó, nós vamos demonstrar com a escala. Se eu faço isso daqui, ó, dá para ver a minha mão subindo, ó. Tá vendo? Então isso daqui nunca é legal, eu tô perdendo energia, eu tô mandando força para outro lugar. Então é sempre muito rente ao piano, ó. Tá vendo, ó? É só assim que eu vou ganhar velocidade, ó. Tá? Você vê que eu não sou um grande fluente em fazer escalas e arpejos, mas só para você sentir isso, de que não é para deixar a sua mão fazer grandes levantadas, passagens de dedo enorme. A passagem de dedo, ela é sempre aqui, ó. Ela é sempre por baixo aqui, ó. Ela é muito rasa a passagem, ó. Não faz esses movimentos grandes, ó, passar coisa assim grande. É sempre como se não desse para perceber, ó. Você vai treinar, justamente vou mostrar com a esquerda, você vai treinar justamente esse negócio, ó, de você colocar o dedo por baixo, esticar esse dedão por baixo, ou os outros por cima, ó, e ganhando essa elasticidade sem precisar fazer esse movimento todo aqui, entendeu? Então é essa a ideia, cuidado com a passagem de dedo. E sempre projeta a sua mão para onde você está indo. Então não é para tocar com a mão reta, ó. Você tá vendo que a minha mão ela dá uma andada, ó. Né? Então você vê que ela vai indo, ó. Ela vai seguindo o movimento, ó, tá? Então isso também é uma outra dica muito importante. Cuidado para você não virar o pulso, aquela coisa assim, ó. Ó, não virar o cotovelo também, ó. Então aqui eu tô numa posição bem desconfortável para tocar, mas só para mostrar para vocês, né? Quando eu comecei, eu fazia isso. Eu começava, ó, eu tentava ajudar, já que eu tinha que passar o dedo, eu tentava ajudar virando a minha mão. E não é assim, ó. Ó, vê como a mão fica, ó, de uma forma que você nem vê que ela tá passando o dedo, ó. Lógico que quando você faz uma passagem de dedo 3, dedo 4, ó, você vai ter uma tendência a dar uma leve viradinha, mas tenta segurar o máximo possível, ó. Tá? Daí nós temos algumas outras coisas para você pensar. Um deles é o treino de memória muscular. Então, de você tocar, principalmente no caso dos arpejos, ó. Então, vamos supor que eu vou fazer aqui os arpejos 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5. Em vez de eu treinar esse daqui e não saber para onde eu vou, ó, eu vou treinar em blocos. Então, eu tenho que fazer, ó, a minha mão ir para o próximo acorde de dó, por exemplo, ó. Ó, eu já errei. Eu vou treinar
esse salto aqui, ó, isso é um treino de memória muscular. Então, antes de sair fazendo o arpejo em si, eu treino aonde que a minha mão tem que se posicionar, como que ela vai se posicionar quando ela chegar lá, ó. Daqui, ó, pra cá. Certo? Daqui pra cá. Daqui pra cá. Porque daí a minha mão vai decorando a distância que tem entre um acorde e outro, e na hora de eu fazer fica um pouquinho mais fácil. Então, cuidado com isso. Sempre treine muito lento, começa muito lento, não começa a fazer na velocidade desesperada que você tá errando. Vai devagar, cara, ó. Ó, enxerga qual é o caminho que você tá fazendo, ó. Tá vendo que eu não tô pulando a mão, ó? Né? Se eu pulo, eu erro. Eu preciso justamente, ó, escorregar em cima do teclado, ó. Aquilo que eu falei do movimento, levando a mão. Enfim, tem muitas coisas para você pensar. De escalas, uma coisa que eu acho legal também, você treinar muito staccato. Então, esse negócio de você, em vez de você treinar tudo bem ligado, é... Certo? Quanto mais staccatinho você fizer, melhor, para você poder ouvir nota por nota no seu treino. Inclusive, quanto mais veloz, mais bonito vai ficar o staccato. E também, de vez em quando, tenta treinar a escala com bastante força, exagerada, assim. Porque daí você cria uma rigidez na tua musculatura. São algumas dicas, eu tô passando de uma forma rápida, mas se vocês quiserem mais dicas sobre isso, ou quiserem, de repente, a gente faça uma série de vídeos sobre o assunto, a gente pode pensar sobre isso. Na plataforma a gente já tem algumas coisas sobre isso, eu não trato de uma forma tão técnica assim, mas pode ser interessante a gente fazer uma série maior. Então, se tiver aí bastante comentário sobre o assunto, a gente pode seguir com isso. Nesse ponto, só pra gente finalizar, muito cuidado com dor, tá, gente? Não é pra sentir dor. Se tiver sentindo dor, lógico que assim, vai dar uma incomodada porque você está trabalhando em alta performance com músculo, mas se estiver sentindo muita dor, relaxa uns 15 minutos e depois volta. Agora vamos ajudar aqui o Gessé Mamed, que ele também fala o seguinte: fala, professor Pedro, grande vídeo como sempre, tava até com saudade da série, não sei se seria o melhor lugar para perguntar aqui, ou já pode ser uma dúvida um pouco mais elaborada, Gostaria de saber como funciona o chamado acorde alterado. Vi alguma coisa sobre o assunto, mas não entendi muito bem. No caso, era um acorde com abertura 3-5 sustenido, né? 7-9 sustenido. Grande abraço. Vamos pro piano então pra gente ajudar o Gessé. Primeira coisa que é importante você saber é que a escala alterada, que é a que gera o acorde alterado, vem do sétimo grau da menor melódica. Então, por exemplo, se eu tô em Dó menor melódico, né? E eu faço o sétimo grau, que é o Si, com as mesmas notas, eu tenho a escala, então, alterada de Si. Só que, daí, essa escala de Si, ela não é usada em cima do Dó. Geralmente, ela é usada, por exemplo, um Si7, por exemplo, a gente sabe que ele é dominante de um Mi menor. Então, é um jogo aqui que alguém descobriu essa escala e jogou em outra aplicação. A escala alterada é justamente o que você falou. A escala alterada, ela tem os seguintes graus. Vou ficar aqui com o Si mesmo, né? Ela tem, então, ó, a tônica, né? A fundamental, enfim. A nona bemol, né? A nona sustenida. A terça maior mesmo. A quarta aumentada, a quinta aumentada, a sétima e a tônica de novo, né? Então ela é alterada, a gente chama ela alterada porque todos os graus são alterados. Então a nona, né, a segunda, enfim, a nona não é a maior normal, né, que seria. Ela é a bemol 9 ou sustenido 9. Daí a terça, beleza. A quarta não é a quarta justa, é a quarta aumentada. A quinta não é quinta justa, é quinta aumentada. Então, como todos os graus são alterados, a gente chama de uma escala alterada. Por isso que ela funciona aqui no caso como você colocou, de terça, quinta sustenida, nona sustenida. Por isso que você vai ver que essa escala é sempre para acordes dominantes, tá? E ele pode chamar tanto um acorde maior quanto um acorde menor. E daí, um dos voices que eu acho mais legal para esse acorde é você trabalhar com tônica e sétima na esquerda. Então eu tô aqui em Si maior, né? Terça maior aqui, ó, quinta aumentada e nona aumentada, ó. Sonoridade super legal para introduzir, por exemplo, um Mi menor. Ó. Certo? Esse é um voicing que eu acho que deixa bem aberto e fica bem nítido a quinta aumentada e a nona aumentada. E você pode introduzir um acorde maior, né?
sem problema nenhum. Então é isso, eu vou parar por aqui. Tem outras dúvidas dessa semana que vão ficar para a semana que vem. Então se liga aqui no canal, ativa o sininho, curte tudo que a gente já conversou, mas fica ligado no canal porque na semana que vem então eu vou falar um pouquinho mais sobre outras dúvidas que apareceram essa semana, senão esse vídeo vai ficar muito grande, tá bom? Então muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua audiência, mande as suas dúvidas, curte, entra na MusicDot caso você queira aprender todos esses assuntos que a gente tem conversado e que você queira aprender de uma forma mais aprofundada, não deixe de conferir a nossa metodologia www.musicdot.com.br. Um abraço e até a próxima!